Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E essa aula, se você prestar muita atenção, já vai resolver muita coisa da sua vida. Eu quero que você olhe o inglês de cima, não de baixo. Não quero que você fique lá embaixo falando, nossa, o inglês é muito maior que eu, é muito difícil. Não, você vai olhar o inglês de cima. A gente vai ver tudo de um panorama mais amplo. Ou seja, a gente vai estudar o passado, presente e futuro juntos para você sacar. Ah, o passado é assim, beleza, o futuro é assim, beleza, o presente é assim. Não vamos estudar uma coisinha de cada vez agora. A gente vai olhar de uma visão mais ampla para você ver o inglês de longe e você falar, boa, entendi. Agora é só eu praticar parte a parte. Então, esse é o objetivo da minha aula. Essa aula eu vou falar contigo aqui, vou falar contigo também nessa câmera, alguma questão de pronúncia que eu precisar e também vou compartilhar minha tela comigo aqui no cantinho para você acompanhar enquanto eu faço a explicação. Então, pessoal, sempre eu vou explicar essas questões de presente, passado e futuro como uma linha do tempo. Imagina uma linha do tempo. Passado, presente, futuro. Uma reta e uma linha do tempo. Ou seja, a gente vai olhar de longe esses três tempos e você já vai saber como que vai funcionar todos de uma vez. Nessa aula, a gente vai ver a parte afirmativa, depois vamos ver a negativa e a interrogativa. Então, a gente já vai matar os tempos verbais mais importantes em 3 aulas. Então, vamos lá. Olhou a linha do tempo ali? Passado, presente e futuro. O que você tem que ter em mente? Primeiro, o passado em inglês, a gente tem 2 possibilidades. Quais são? Ou você vai colocar ed no verbo, ou ele vai ser um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Ele é um verbo diferente, que a gente não coloca ed no passado. Ele tem a sua forma própria. Quando eu vou saber quando tem ed e quando é regular? Praticando. Até mesmo nativo, a criança ela tem dificuldade às vezes em entender. Tem muitos adultos, igual a gente fica falando no português como é sabido, é soube, é pego, é pegado. Os nativos adultos também às vezes têm dificuldade nas conjugações. Então, isso é natural de qualquer língua. Isso com a prática você vai desenvolvendo. Vamos supor, a metade dos verbos tem ed e a metade é irregular. Então, basicamente, no seu dia a dia você vai pegando a manha. Resumindo, são 2 jeitos de a gente fazer o passado. Ou colocar ed ou um verbo irregular. E os verbos em inglês são muito mais fáceis porque é a mesma terminação toda para o passado. Por exemplo, o verbo amar em português. Eu amei, ele amou, nós amamos, eles amaram. É uma conjugação para cada pessoa. Em inglês não, é tudo igual. É como se fosse eu amou, ele amou, eles amou, nós amou. É tudo igual. Então isso fica muito mais fácil. É só você saber o passado e vai funcionar para todas as pessoas. Para I, para you, para he, para she, para it, para we, para you de novo e para they, ok? Vai funcionar para todo mundo. Então olha o exemplo ali, o verbo trabalhar. Work. No passado, I worked, ok? É de. O verbo jogar, play. No passado, played, ok? Lembrando, esse ed, a gente não pronuncia o E. A gente vai direto pro D e um D bem levinho. Não é played, é played. O verbo call, que é o verbo ligar, a gente põe um ed, não fica called, fica called. Então a gente não pronuncia o E, a gente já vai direto pro D e fala ele bem levinho. Muita gente fala called, played, não é played, não é called, é played, called. Terceiro ali, ó, watched, que é o verbo assistir no passado. Então, os 3 primeiros ali, a gente colocou ed. E aí, vai ser em todos. Vai ser I worked, you worked, she worked, we worked, he worked. Vai ser tudo igual. Já o verbo irregular, a forma dele vai ser diferente. Por exemplo, o verbo go é o verbo ir. O passado de go não é gold, é went. Então, isso você vai ter que se acostumar. Se acostume que muitos vão ter ed e outros vão ter suas próprias formas. Não tem regra. Você vai ter que pegar a manha, vai ter que pegar treinando, praticando.